lendo sobre o presidente sul-coreano, ele se elegeu com uma margem muito estreita de votos, acho que foram mais ou menos 1%, e tinha tido uma carreira como promotor de justiça, se elegeu aí na esteira do combate à corrupção, uma coisa que inclusive a gente ouviu muito aqui no Brasil, mas depois o próprio governo, a própria mulher dele aparece envolvida em denúncias de corrupção, aparece um vídeo dela recebendo uma bolsa num valor acima do teto que era estipulado por lei na Coreia do Sul. Como é que ficou o governo dele depois que ele assumiu, essa imagem dele no combate à corrupção, como é que foi ficando cada vez mais comprometida? Também acho que tem um aspecto interessante, né? Como que, mesmo na Coreia do Sul, que tem uma população bastante bem educada, em termos de formação formal, tem sido movido por esses, vamos dizer, contrapostos, né? A par que foi denunciada por corrupção, aí ele aparece ali como uma pessoa importante, como promotor, consegue ganhar popularidade, usa isso para ser depois eleito, e ele que foi o promotor para tentar, com essa imagem, acabar com a corrupção no país, ele mesmo está envolvido agora, né, com a esposa dele, está com denúncias no seu governo, com casos de corrupção. E isso vai enfraquecer bastante, né, porque alguém que aparece como alguém que vai combater a corrupção e no seu governo não consegue deixar esse seu governo ileso à corrupção. Então, neste momento, é uma situação bem complicada para ele, porque assim, o que era a base da sua plataforma política, uma das principais bases, até ele acabou deixando o cargo jurídico para poder concorrer, e agora ele está na situação de que ele mesmo sendo acusado. Então, de fato, e agravando agora com a lei marcial, né? Então, a imagem dele está bastante prejudicada na Coreia do Sul. Professor, se o senhor me permite uma outra pergunta, a Júlia fez um comentário sobre as campeãs nacionais, e essa é de fato uma das marcas da Coreia do Sul. Agora, tem um outro detalhe que a Coreia do Sul, eles é um país muito parecido com o nosso, né? No sentido de, é tão diferente quanto pode ser um país asiático de um país sul-americano, mas, por outro lado, é um país que era pobre nos anos 50, 60, 70, que tinha uma população profundamente deseducada, que passou por uma longa ditadura militar, exatamente como o Brasil. Mas eles conseguiram resolver o problema da educação, né? E nós não conseguimos. Isso faz uma diferença imensa para você desenvolver uma base de tecnologia no país, não? Sim, eu creio que isso é um ponto fundamental. Bom, e aí, lógico, eu sou muito suspeito, né, porque eu sou professor, então a educação para mim é fundamental, é uma linha base. E no caso da Coreia do Sul, de fato, esse foi um investimento muito importante, né, porque se a gente olhar hoje, rapidamente comparando com o caso do Brasil, a gente sabe que tem uma baixa taxa de desemprego hoje, mas um dos grandes problemas no Brasil não é só a empregabilidade, mas que tipo de emprego a gente está colocando as pessoas. E a gente sabe que empregos que agregam mais valor, com salários melhores, exigem um pouco mais de conhecimento, de preparação técnica, e que muitas vezes o nosso trabalhador brasileiro não tem essa capacidade, não tem formação para isso. Isso é um grande problema, né? E com isso, com o aumento da tecnologia, que é importante, se você quiser agregar valor a um produto, você tem que ganhar produtividade, tem que adquirir, incorporar tecnologia, e às vezes nós temos dificuldade. Então, não é por acaso que no Brasil nós temos hoje uma perda de competitividade, tanto na produção quanto também nos nossos próprios produtos. Basta a gente olhar para a nossa pauta de exportações, o quanto caiu a participação dos produtos industrializados e quanto que a nossa indústria brasileira perdeu de participação no PIB comparado com os anos 80, lá que chegou a quase 25%, 28%, e agora nós estamos aí nos módicos 10%, sendo bastante otimista. Nós estamos quase abaixo de 10% da participação da indústria nacional, e eu atribuo muito isso à nossa perda também de capacidade competitiva, dado que a nossa educação média é muito ruim se a gente comparar com a Coreia do Sul. O que os sul-coreanos fizeram que nós não conseguimos fazer? Professor, olhando agora para a questão da democracia... Desculpa, Júlia, pelo tem uma delay política aí. Pública, claro, né? Pois é, professor, por favor, o que os sul-coreanos conseguiram fazer que nós não conseguimos em educação?
Ok. Então, o importante é a política, de fato, pública para a melhoria da educação. Esse foi um foco. Bom, de maneira geral, a gente olha para os asiáticos, e aí a gente pode começar pelo Japão, que sempre teve uma política educacional com muita ênfase. Passamos por outros países asiáticos, a Coreia, né? Tivemos os tigres asiáticos, a gente pode passar por Taiwan, por exemplo, a Coreia do Sul, né? E agora a própria China. A China também, durante muito tempo, foi acusada de ter produtos de baixo valor agregado, de produtos que não tinham boa qualidade, mas investiram muito em educação. E a Coreia segue esse modelo. A Coreia do Sul é um país que teve uma política pública clara de investimento na educação, de formação de pessoas, né, da melhoria da educação desde o fundamental. E aqui no Brasil, infelizmente, a gente não tem essa política, né?